Hotelaria Invisível. Os bastidores do encantamento silencioso, apresentado por Paulo Porto. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. E hoje eu, Paulo Porto, vou passar para vocês um tema muito importante para todos os gestores e também para todos os proprietários de meios de hospedagem. Vamos falar sobre KPIs, que é o raio-x que separa gestores de verdade de meros apagadores de incêndio. O Papcast, o podcast da hotelaria, está no ar. Então, pessoal, na hotelaria todo mundo fala em atender bem, encantar o hóspede, mas a pergunta que realmente incomoda é: você no seu hotel, no seu meio de hospedagem, consegue provar com números que sua operação é eficiente e lucrativa? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uma pequena pílula sobre os KPIs. Logicamente, se você quiser conhecer mais, nós temos um curso de KPI completo para hotelaria que você pode encontrar através do WhatsApp Web. Me adiciona lá, 51 31 60 29 12, 51 31 60 29 12. Diz que escutou aqui no Spotify e aí você recebe uma condição especial sobre esse curso que eu consigo te explicar bem sobre como é que é, te mando a ementa, tempo, quanto tempo é e como é que são os encontros, ok? A verdade, então, realmente ela é muito dura, né? Muitos gestores ainda trabalham no achismo, acreditam que para calcular o RevPAR tem que saber números simplesmente de cabeça, mas não. Existem vários fatos dados que são importantes para que nós possamos aí ter um resultado bem plausível. E ainda confundem taxa de ocupação com resultado financeiro, como se o hotel tivesse super ocupado fosse super bom, né? E via de regra, tá? Via de regra não necessariamente é isso. Às vezes um hotel muito lotado, existem vários outros problemas e vários outros gastos que, se não bem controlados, podem levar toda a lucratividade pelo ralo. É aí que mora o problema então, né? Porque sem esses indicadores-chave, por exemplo, os KPIs, a gente gerencia às cegas, a gente não tem nenhum timão, nenhum rumo para tomar, nenhum norte. E quais são os principais KPIs então, Paulo, que mudam o jogo? Bom, vamos falar um pouquinho então, que são dezenas que existem. A gente pode colocar aí uns 40, 50 KPIs que existem, mas também tem os que não são tão necessários. Resumidamente, eu coloquei cinco para nós comentarmos um pouquinho por cima hoje, para que vocês entendam e caso alguém queira se aprofundar, entre em contato comigo. O RevPAR, né, que é a receita por quarto disponível, que é o Revenue per Available Room, em inglês, não é só a ocupação, mas é a receita real por cada quarto disponível, exceto aqueles que estejam em manutenção, fechados ou bloqueados, enfim. Diária média, quanto realmente a gente cobra em média e não quanto a gente acha que cobra, né? Não é porque o mercado está dizendo não, é 2.000, não. Quanto realmente a nossa diária média foi. A gente pega o número da receita total do mês e divide por diárias. Atenção, diárias não são dias, são pernoites, tá? Depois é o lucro bruto por quarto disponível. É o KPI que mostra se o hotel dá lucro ou só troca moeda. Ainda tem o NPS, que é o Net Promoter Score, que é um pouco sobre a questão dos resultados de satisfação, né? É aquela, digamos, a régua invisível que se mede se o hóspede vai recomendar ou não o nosso hotel. Isso é muito importante. Existem técnicas reais, verdadeiras e sem ter nenhum tipo de malandragem, digamos assim, nenhum tipo de levar para algum lugar que não seja a maneira correta de se fazer, mas existem maneiras de se subir o NPS dentro da honestidade, ok? Também, se vocês precisarem de mais informações, pode entrar em contato. E tem o custo por hóspede, na verdade, que é o detalhe que se revela se o teu hotel ele gera encantamento ou ele é um dreno de caixa e praticamente tu está pagando para abrir, né? Então existe uma coisa muito importante do custo por hóspede. Mas atenção, não confunda custo por hóspede com economia, tá? Não basta ter um hotel lindo na beira da praia e oferecer uma coisa muito barata, barata demais e cobrar um preço de hotel boutique. Não funciona. Isso tudo mais ou menos como se fosse uma cirurgia, entre aspas, de gestão, né? É menos blá 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 e muito mais precisão. Tem que ser preciso, tem que ser conciso, tem que ser cirúrgico. Não adianta a gente ter relatório bonito, dashboard colorido e a gente não sabe interpretar o que cada número significa. É muito importante essa análise. Um KPI mal lido pode levar a uma decisão desastrosa. Já um KPI bem aplicado, ele pode salvar meses, às vezes até anos de operação. Tá bom? Então, se você quiser mais, quiser, desculpa, saber mais, entre em contato conosco ali no 51 31 60 29 12, 51 31 60 29 12, ali são só mensagens no WhatsApp Messenger, ou entre no www.hotelariainvisível.com.br e mande a mensagem ali, ok?
E não esqueça, é claro, de deixar sempre ativadas as notificações para você receber os mais novos episódios do Papcast, do podcast mais completo da hotelaria, e nos vemos no próximo episódio. Até lá! Hotelaria Invisível. Os bastidores do encantamento silencioso, apresentado por Paulo Porto.